Eu sou pastora Ana Cláudia, apresentando mais uma escola bíblica no ar. Olá, tudo bom, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição da revista, né? Nós vamos começar a lição 3, continuando o estudo do livro de Gênesis, ainda a revista de Pentateuco. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um personagem muito importante da narrativa bíblica, que é o personagem de Jacó. E eu intitulei a lição de hoje como Jacó, um homem transformado por Deus. Então vai observar alguns aspectos da vida de Jacó, a transformação da vida de Jacó, o plano de Deus na vida de Jacó. Eu espero que você aproveite, que o Senhor possa te abençoar nessa aula, verdadeiramente como Jacó foi ser transformados pela sua palavra. Então, a gente vai falar algumas coisas sobre a vida dele, certo? E a primeira coisa que nós vamos falar eu elaborei alguns tópicos aqui, né, para a gente se basear, para a gente caminhar nessa lição. Então, vamos fazer primeiro uma introdução sobre a vida de Jacó, quem era Jacó, de onde ele nasceu, seus pais, quem ele se tornou, eventos importantes na sua vida, né? E dentre esses a gente vai falar o seu chamado, quando Deus o chamou para a realização do seu propósito, do seu plano. Vamos falar também sobre o engano, né, que a gente conhece, quando ele trapaceou seu irmão, trapaceou seu pai. A gente vai abordar um pouquinho sobre isso também. A visão do céu, o sonho que ele teve, alguns aspectos importantes ali que a gente precisa observar, então a gente vai falar também. Vamos falar também sobre a mudança de caráter, o encontro que ele teve com o Senhor ali, e é importante a gente observar alguns menores que às vezes passa desapercebido nas histórias bíblicas. Então a gente vai falar sobre esse encontro onde Jacó ele muda, ele luta com o Senhor e tem o seu caráter mudado. E para terminar, nós vamos falar algumas considerações finais, a gente vai resumir o que a gente falou ao longo dessa aula, tá bom? Então, antes de nós começarmos, eu queria orar com você, pedir que o Senhor nos abençoe nessa aula. Pai, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude ao correto compreendimento da tua palavra, ao correto compreendimento daquilo que as tuas escrituras, ó Deus, têm a nos ensinar nesse dia. Pedimos a Deus que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e que sejamos, ó Pai, transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então, primeiro ponto a gente vai falar sobre a vida de Jacó. Quem era Jacó? Jacó é o filho mais novo de Isaac e Rebeca, e também é neto de Abraão. Então a gente vê que ele nasce do casamento de Isaac e Rebeca e é neto de Abraão também e Sara. É um dos patriarcas. Se os irmãos observarem o povo de Israel, quando eles evocavam as promessas do Senhor sobre suas vidas, sobre a nação de Israel, eles sempre citavam o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, Jacó também é um desses patriarcas, o qual o Senhor fez a promessa direta das bênçãos sobre a sua descendência. O seu nome significa aquele que suplanta. O nome de Jacó a gente conhece como suplantador, aquele que rouba. E isso se deu ao fato de Jacó ter nascido agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, que era o irmão mais velho. Então, ele era gêmeo, né, de Esaú, a Bíblia narra isso. Desde o ventre eles lutavam, vê isso lá no capítulo 25, que conta o nascimento deles, a história, e desde o ventre eles já lutavam, no ventre de Rebeca. E na hora do nascimento, quando Esaú saiu primeiro, Jacó saiu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Por isso, o seu nome foi Jacó, aquele que suplanta. E Jacó também ficou conhecido como um homem que lutou com Deus. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Outra característica, outra coisa importante da vida de Jacó é que as 12 tribos de Israel tinham os nomes
dos filhos de Jacó. A gente vai falar mais na frente sobre isso aí, tá bom? O chamado de Jacó. É importante a gente observar quando se deu o chamado. Na última aula você observou a pastora Virgínia comentando que Deus ele chama Abraão, Abraão já era casado, né? Eles moravam ali na terra de Ur, e o Senhor chamou ali para que ele fosse pai de uma grande nação. E quando se deu o chamado de Jacó, certo? Em que momento Deus escolheu Jacó para ser o mantenedor da semente do Messias? E a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 21 ao 23, diz assim: Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Então a gente pode observar aqui uma coisa interessante: o nascimento de Jacó é algo muito parecido com algo que aconteceu com o seu pai, né? A gente lembra lá na história de Abraão que Abraão também não podia ter filhos com Sara. E eles oraram ao Senhor até que Deus lhe deu a promessa, a vinda de Isaac, e eles geraram Isaac. Abraão e Sara geraram Isaac, e agora Isaac, casado com Rebeca, da mesma forma, não tinham filhos. E depois de orar ao Senhor, o Senhor ouviu a oração de Isaac e nasce os gêmeos ali, Jacó e Esaú. Mas o chamado de Jacó, a gente observa nesse versículo aqui, que desde o ventre, desde o nascimento, diante do nascimento dos gêmeos, Deus já tinha separado Jacó. Deus já tinha dito para a mãe, para Rebeca, que o filho mais velho serviria o mais moço. Então, Deus ele está antes do nascimento dos gêmeos ali. Então, Jacó foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Isso mostra para a gente que a escolha de Jacó foi uma clara demonstração da soberania e do amor de Deus. E o que a gente pode dizer? Uma clara demonstração. Se a gente for observar a soberania de Deus, a gente vai observar o plano da salvação. Lá na primeira aula você deve ter observado que Deus, na queda do homem, ele já demonstrou que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ali a gente vê o Senhor, o livro de Gênesis vai narrar muito bem essa história, essa narrativa de Deus, ele separando homens ao longo da história para trazer a linhagem do Messias. Começou com Adão, depois de Adão caiu, vem Sete, e a gente vai vendo os descendentes de Sete, chega Noé, chega em Abraão, Isaac e agora em Jacó. Então, foi uma demonstração da soberania e do amor de Deus, certo? E eu peguei uma palavra aqui, também está lá no Antigo Testamento, diz assim: Palavra do Senhor a Israel por meio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então, irmão, esse versículo aqui mostra claramente que a escolha de Jacó foi algo antes do nascimento, como a gente leu lá em Gênesis, e agora, aqui em Malaquias, ele está dizendo que o motivo pelo qual ele escolhe Jacó é porque ele amou Jacó, certo? Ele ama Jacó e, ao contrário, ele aborrece Esaú. E estudando os vocábulos aqui no texto, no original, a gente pode observar que o verbo amei, quando se refere a Jacó, ele trata como se todas as referências são amigas, a pessoas que agem com benevolência. Então Deus ele diz, é como se Deus tivesse assim: não amei Jacó, ele é meu amigo. E da mesma forma, o verbo aborrecer é o mesmo que odiar. Em algumas traduções a gente vai observar também. Então Deus, ele aborreceu a Esaú, odiou Esaú, certo? Mas essa é uma questão que gera muita dúvida às vezes na nossa cabeça. Mas como assim? Será que foi alguma coisa que Jacó fez que tornou
o amor de Deus para ele? Será que foi alguma coisa que Esaú fez para que Deus o odiasse, para que Deus não aceitasse Esaú? O que isso significa? E a gente fica pensando um pouco sobre isso, certo? É um assunto muito complicado da gente digerir, mas se a gente for observar, a Bíblia é um livro que é aparentemente difícil de interpretação, não vou dizer que não é, mas uma das regras que observa na interpretação bíblica, que a gente tem que observar, tem que respeitar para uma correta interpretação do texto, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. E na última aula você ouviu falando sobre isso. Quando a gente tem uma dúvida acerca da Bíblia, a gente não pode recorrer a fontes externas à Bíblia para explicar aquela Bíblia. Claro que a gente vai fazer uso de comentários, a gente vai fazer uso de autores, de pastores, isso não é errado, mas não é, vamos dizer assim, não são os escritos inspirados por Deus. Isso são comentários, são opiniões que são falhas, são falíveis. E a Bíblia, nós como cristãos ortodoxos, que cremos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, devemos observar que a Bíblia ela não contém erros, ela é inerrante. Então, toda a palavra de Deus, ela não contém erros. Então, as aparentes contradições que existem na Bíblia, não são por nós por vários fatores. A gente vai observar a linguagem, que não existe mais, o grego e o hebraico não existem mais. A gente vai observar a distância, o tempo que foram escritos, o pensamento do autor, que não é o nosso pensamento, a cultura dele. A gente vai observar principalmente o fator que é o pecado. Algo que a Bíblia fala que cega, o Deus desse século, ele cega o entendimento humano e não permite que, às vezes, a gente compreenda claramente um texto. Então, quando a gente for buscar uma interpretação de um texto, como a gente leu aqui de Malaquias, que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, nós devemos procurar na própria Bíblia, certo? Nela a gente vai entender. E aqui eu fiz uma ilustração para você entender melhor, para os irmãos que são meus alunos na escola bíblica, eles já estão acostumados, eu falo sempre sobre isso, mas você que não é meu aluno, eu vou dar uma pincelada aqui para que você possa entender. Então, aqui do lado esquerdo, você vai observar o Antigo Testamento. Eu coloquei aqui Moisés, simbolizando com as leis, né? E quem é o Antigo Testamento? São as leis, os profetas, os livros históricos ali que a Bíblia resume de uma maneira geral, o próprio Jesus usou isso, a lei, os profetas e os salmos. Então, o Antigo Testamento. Qual é a função do Antigo Testamento? Profetizar, anunciar a vinda do Messias. Então, o Antigo Testamento, os profetas, eles se preocupavam em anunciar o Messias que viria. Alguém que viria com uma promessa lá de Gênesis 3,15, que viria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Então, a gente vai ver que os profetas, eles se preocupavam olhando sempre o futuro. Eles olhavam, profetizavam que viria um Messias. Dentre as características deles, essa principalmente era a sua função, profetizar algo futuro, algo que viria, a anunciação do Messias. Então, no lado direito, a gente vê o Novo Testamento. O Novo Testamento, aí eu botei aqui, que o Novo Testamento, ele mostra que se cumpriu aquilo que os profetas profetizaram lá no Antigo Testamento. Quando a gente vê os apóstolos escrevendo ali os evangelhos de Jesus, várias passagens de Jesus, os apóstolos, eles vão citar passagens se referindo ao Antigo Testamento. Por exemplo, aquela passagem conhecida que a gente, lá de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou e ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. A gente vê isso no Evangelho, no profeta Isaías falando, e Jesus, lá em Lucas, capítulo 4, ele toma para si essa palavra e diz: hoje se cumpriu essa palavra, e nele se cumpriu. Então, estava mostrando que o que Isaías estava profetizando aconteceu de fato na vida de Cristo ali, quando Jesus iniciou o seu ministério. Outra ilustração também que a gente poderia dar, do profeta Joel: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel profetiza. Pedro, ele toma para si lá em Atos 2, essa passagem, e ele vai dizer que quando os crentes reunidos em Jerusalém foram batizados com o Espírito Santo, se cumpriu aquela palavra. Então, os apóstolos,
agora eles estão olhando, estão escrevendo, está se cumprindo o que o Antigo Testamento escreveu, o que os profetas profetizaram, agora está acontecendo no nosso meio. E como os apóstolos escreveram o Novo Testamento? A gente olha Paulo, Pedro, João, os apóstolos que discipularam a igreja, que ensinaram a igreja, que foram inspirados por Deus. Será que saiu da cabeça deles aquelas doutrinas? Será que eles tiraram algo da sua cabeça, da sua imaginação, como algumas pessoas vão dizer? E essa, sim, inclusive, é uma das teorias da inspiração bíblica, que eles tiveram as ideias e foram escrevendo. Mas não, a gente observa que os apóstolos, quando eles iam escrever os ensinamentos, as doutrinas, eles estavam olhando para onde? Para o Antigo Testamento. Então, quando eles queriam explicar algum assunto, alguma doutrina, para uma igreja, alguma Roma, Corinto e assim por diante, a gente vai ver que eles não tiravam coisa da sua cabeça. Eles pegavam aquele ensino de Cristo, olhavam para os profetas no Antigo Testamento e escreviam. Por que isso? Porque é uma forma de validar os escritos do Novo Testamento. Na época dos apóstolos, a gente pode observar que o Antigo Testamento já tinha sido fechado, então ele já era reconhecido como escritura. O próprio Jesus cita o Antigo Testamento como escritura. E o fato de Jesus se apoderar dos escritos dos profetas é uma autenticação de que aquilo é palavra inspirada de Deus. Jesus não citaria um versículo, um texto, que não tivesse contido na Escritura, certo? Então, tudo que Jesus citou, frente ao Antigo Testamento, era para autenticar que aquela era a palavra de Deus. Então, o ensino dos apóstolos no Novo Testamento, ele vai agora se basear onde? Nos evangelhos, e aquilo que Cristo falou, que a gente vê os apóstolos andando com ele. Paulo também aprendeu muito com Gamaliel, ali era judeu, mas ele tinha um conhecimento, e ele vai dizer também que ele aprendeu diretamente do próprio Cristo. Então, era um homem que conhecia o Antigo Testamento, assim como os apóstolos, e tudo que eles citavam estava baseado no Antigo Testamento. Então, a gente pode ver que a Bíblia, ela se explica. Aquilo que a gente tem no Antigo Testamento que a gente não compreende de fato, a gente não pode achar da nossa cabeça que significa, não, significa isso. Não, a gente tem que consultar o Novo Testamento. Da mesma forma, o Novo Testamento. A gente não pode pegar o Novo Testamento, achar que saiu da cabeça dos apóstolos. Não, aquilo foi fundamentado em algo que já era considerado escritura naquele tempo. Que essa explicação aqui tenha ficado clara e você possa usar desse método. Eu sei que é difícil, a gente demanda tempo, demanda disciplina, mas as nossas Bíblias hoje, elas já têm referências. Se você olhar às vezes no rodapé, tem umas letrinhas na sua Bíblia, no cantinho, nota de rodapé, aquelas são referências, foram homens que se debruçaram nas Escrituras e começaram a ver onde aquele versículo estava se cumprindo no Novo, ou ainda ele estava sendo, da onde ele estava sendo citado do Antigo Testamento. Eu costumo dizer que hoje é muito fácil a gente quando a gente quer saber onde está um versículo bíblico, você vai na internet, joga um pedaço do versículo e você vê, rapidinho você acha a referência do versículo. É muito bom isso é ótimo, é prático, a gente ganha muito tempo. Mas, imagina aqueles homens, no século ali, da época da Reforma Protestante, primeiro século, os homens se debruçaram. Então, foram trabalhos de homens que nos auxiliam muito hoje. Então, a gente tem que aproveitar essas ferramentas que foram deixadas para nós, tá bom? Então a Bíblia explica. E a gente vai pegar agora, e eu botei aqui o seguinte, ó, o apóstolo Paulo, ele foi inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou Moisés para escrever o Gênesis e os profetas do Antigo Testamento, fazendo uso do Antigo Testamento. E Paulo, ele explica quando se deu e o motivo da escolha de Jacó. Então a gente vai ver aqui ele citando, olha só o texto que lá em Romanos, capítulo 9, versículo 11 ao 13. Diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaque, nosso pai, pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito:
o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então eu grifei aqui em cores aqui para os irmãos observarem. Primeiro, quando se deu a escolha, certo? E a gente vai ver na cor mais avermelhada aqui que a escolha se deu antes dos gêmeos terem nascido. Lembra que eu citei lá o texto a gente começou falando que quando o Senhor, lá no Gênesis 25, que quando o Senhor aparece para Rebeca e fala que a escolha de Jacó ali, que Jacó seria maior do que Esaú, Paulo ele usa esse texto. Tá vendo da onde ele tira esse raciocínio dele aqui explicando para a igreja de Romanos a eleição do povo de Deus? Ele tira daquele texto lá de Gênesis, certo? Séculos depois, mas ele já tinha o Antigo Testamento. Então, como ele vai explicar essa passagem aqui? Ele vai explicar se baseando no Antigo Testamento. Então, a escolha se deu quando? Antes dos gêmeos terem nascido e nem tem praticado bem ou mal. E isso aqui é importante a gente observar, e é um conceito cristão, ortodoxo, que a gente pode observar, é que as escrituras nos mostram sempre que a salvação ela é algo pela graça. Não existe salvação por méritos. E é claro que esse é o princípio que Paulo está defendendo aqui, certo? E na escolha, no caso de Jacó e Esaú, ele está mostrando, não foi o que Jacó fez. E isso é importante a gente observar. Por quê? Porque às vezes a gente acha que Jacó foi eleito depois que Esaú rejeitou ali, aceitou, melhor dizendo, o prato de lentilhas. Esaú não deu valor à. Não, o texto é claro, não foi, e nem porque Jacó praticou algo que era bom, porque ele não foi bom. A gente sabe que o nome dele já mostra que ele era uma pessoa enganadora, mas o texto mostra claramente que Deus o escolhe independente das suas ações, independente do seu nascimento. E por que isso? Para mostrar, e a gente vai ver aqui na cor amarela, para mostrar que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanece firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, por que Deus escolheu Jacó? A Bíblia diz que ele amou Jacó, certo? E não foi o que Jacó fez, porque se a gente for olhar para a vida de Jacó, se a gente for olhar para as atitudes de Jacó, a gente vai ver que Jacó não merecia em nada ser o mantenedor da semente ali. Jacó não fez nada que trouxesse glória para ele, pelo contrário, ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, e se a gente observar assim a frio, Esaú parecia até ser melhor que ele, mas só que Esaú também não era bom, certo? A gente sabe, a Bíblia mostra, Jesus fala que não existe um homem bom, mas já Esaú também não era bom, porque eu não coloquei aqui, mas a história mostra, no finalzinho do capítulo 26, que ele se casa com mulheres estranhas, aquilo ali trouxe amargura para os seus pais. Então, a gente vê claramente que não é por obras. Jacó não foi escolhido por Deus porque Esaú rejeitou a primogenitura e nem porque ele fez coisa boa. Da mesma forma, Esaú foi rejeitado porque rejeitou a primogenitura. Não, mas sim porque Deus quis. Deus chama Jacó e ele escolhe antes mesmo deles terem feito algo bem, algo, algo bom ou algo mal. Tá? Então é claro isso aqui, e eu grifei aqui, sublinhei esses dois versículos aqui para a gente mostrar como a Bíblia se explica. Aqui o apóstolo Paulo vai citar passagens do Antigo Testamento. A primeira está em Gênesis, capítulo 25, versículo 23, a gente vai observar, certo? Que está escrito lá que quando Deus fala para Rebeca que o maior servirá ao menor, e a outra passagem está lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Então a gente observa aqui, por que Deus amou a Jacó? Por que Deus aborreceu Esaú? A Bíblia responde dessa forma aqui. E citando ainda Moisés, ele vai dizer que ele tem misericórdia de quem ele quer. E Paulo ele continua nesse capítulo 9 falando sobre isso. Então, nós não sabemos, mas Deus ele tem o seu propósito. Deus tem o seu plano. E o seu plano vai ser levado a termo, vai ser concretizado independente de nós. A quem de nós? Amém? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o engano, certo? Aquilo que Jacó fez, o plano de Jacó.
Então a gente lê aqui o seguinte: Esaú era o filho mais velho, né? Eu já falei no início que ele nasceu primeiro, e agarrado no calcanhar. E Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar. O filho mais velho era o preferido de Isaac, enquanto que Jacó, o preferido da sua mãe. A gente vê aqui, né, a preferência do filho. Eu imagino como é que deve ser isso, né? Às vezes a gente observa hoje alguns pais que dão preferências a filho, causam transtornos dentro de casa, e não é de hoje, né? A gente é descendente de Adão, então nós herdamos isso, essas nossas falhas, nossos erros não são de hoje. A gente vê claramente aqui a preferência de filhos na família de Isaac e Rebeca. E diz o texto bíblico, lá em Gênesis 25, versículo 27 e 28, o seguinte: cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque comia da caça, mas Rebeca amava a Jacó. Então, que o relato bíblico que mostra a preferência dos pais pelos filhos. E diante disso, a gente vê aqui Rebeca que orienta Jacó a roubar a bênção do seu irmão, passando-se por ele. Você já deve ter lido sobre isso, né? Jacó se veste com roupas de Esaú para enganar o seu próprio pai. Rebeca não deu ouvidos à promessa do Senhor. Mesmo antes do nascimento dos gêmeos, o Senhor havia dito que ela e que Jacó seria maior que Esaú. O Senhor havia dito a ela que Jacó seria maior que Esaú. Isso é muito parecido, não sei se você se lembra, com a história de Abraão. Deus já havia falado para Abraão o seguinte: olha, você vai ter um filho, vai ser dele a descendência desse grande povo. O que Abraão fez? Coabitou com a escrava ali, com Agar, né? E teve um filho, Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa. A gente vê que se repete muito as histórias dos patriarcas ali. A esterilidade de Abraão e de Isaac. Agora a gente vê aqui também a não obediência à promessa do Senhor, não aguardaram a promessa do Senhor, certo? E Rebeca engana, não creu na promessa do Senhor. E agora a gente vai ver pela segunda vez Jacó roubando seu irmão. A primeira vez foi a primogenitura, agora ele rouba a bênção do seu pai. Isso nos mostra que ele de fato fazia jus ao seu nome, certo? O nome, né, não sei se você sabe, mas os nomes do povo hebreu, eles significavam muito por aquilo que acontecia na hora do nascimento, algo que Deus tinha feito pelo seu povo, e o nome de Jacó mostrava que realmente ele era um enganador, um suplantador. Ao se passar por Esaú, Jacó obtém as bênçãos de seu pai, não pela fé, como Deus queria, mas de forma enganosa. No caso de Abraão, a gente sabe, a Bíblia explica como aconteceu, certo? Ali ele depois de 25 anos, Deus dá oportunidade a ele, ele gera Isaac. Agora, como seria que Deus faria na vida de Jacó? Certo? Já estava perto do seu pai morrer. Nós não sabemos. A Bíblia não nos revela, mas Deus realizaria sua promessa por meio da fé. E logo depois de Jacó roubar a bênção do seu pai, a gente vai ver que ele tem uma visão do céu. Isso está lá no Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 22. E essa foi a primeira experiência de Jacó com o Senhor. Aconteceu quando ele estava a caminho de Harã. Lembra que, voltando aqui um pouquinho, ele roubou a primogenitura, enganou seu pai, agora seu irmão Esaú queria matar Jacó. Ele ficou irado com aquilo que ele fez e a mãe de Jacó pede que fuja para a casa do seu tio, né? E Jacó o abençoa, Isaac o abençoa e ele sai. E no meio do caminho, ele tem uma experiência com o Senhor, quando ele estava no caminho de Harã. Ali, essa experiência é interessante, que Deus ele confirma a aliança que ele fez com Abraão, seu avô, e com Isaac, seu pai. As mesmas promessas que Deus tinha feito a seu pai e ao seu avô, Deus faz com Jacó naquele lugar. A confirmação da aliança é uma clara demonstração da graça e do amor do Senhor. Mesmo com os erros cometidos por Jacó, Deus o abençoou e sustentará o seu plano de preservar a linhagem da semente do Messias. Ou seja, mais uma vez,
voltando aos decretos do Senhor, lá que a gente leu no slide anterior. A confirmação aqui de Jacó, essa visão que ele tem aqui, não significa que Deus estava de acordo com o erro de Jacó. Deus, seu irmão, Deus aprovou isso. Não, Deus não aprovou. Mas a gente precisa ter em mente que Deus, ele é soberano. Deus, as suas promessas, os seus decretos, eles são imutáveis, certo? Então, mesmo Jacó errando daquela forma, aquela visão que ele tem ali daquela escada ali ligando a terra e o céu, é uma confirmação de que Deus estava com ele. Mas por que isso, Leandro? Por que Deus não aprovou? Não é que Deus tenha aprovado. Deus estava mantendo o seu plano. Se a gente olhar na história bíblica, e principalmente a gente está falando de Gênesis, a gente vai ver que após a queda de Adão, os capítulos 4 e 5 de Gênesis servem para nos mostrar que o homem vai se corrompendo. Que o homem vai se corrompendo, que os filhos dos homens vão se corrompendo com os filhos do mal, do maligno ali, filho dos homens que é citado. E no capítulo 6, o que acontece? O dilúvio. O dilúvio é uma clara demonstração de que Deus estava insatisfeito com a raça. Porém, mesmo naquele cenário de causa, ali, de queda, de pecado, o que acontece? Deus separa Noé e abençoa, e através de Noé, ele continua dando prosseguimento ao seu plano. Os anos se passam, vem Noé, depois, na última aula, nós falamos sobre quem? Abraão. Abraão estava numa terra idólatra, uma terra que adoravam vários ídolos, mas Deus tinha o seu plano. O seu plano qual era? Há de vir o Messias. Deus tira Abraão daquele lugar, como você viu na última aula. Abraão era idólatra, era alguém que adorava outros deuses, mas Deus tinha o seu plano. E nada vai impedir que Deus execute o seu plano, certo? Foi assim com Noé, foi assim com Abraão e agora está sendo com Jacó. Mesmo errante, mesmo falho, Deus tem o seu plano de trazer o Messias ao mundo. Então, a gente precisa observar isso, que aquela ali não é uma concordância de Deus com o pecado de Jacó, mas é que Deus está mostrando de forma soberana e graciosa que ele há de trazer o Cristo, o Messias, para resgatar a humanidade perdida. Então, a gente vê ali que depois que passa esse encontro, ele chega na casa de Labão, certo? Seu tio trabalha por 20 anos, ele prospera, fica rico, e ele tem ali 12 filhos e uma filha, Diná. E já no início, na introdução, a gente já falou que os seus filhos deram nome às tribos de Israel. E aqui está o nome dos filhos dele: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Então, esse aqui são os filhos de Jacó. Só uma curiosidade sobre essa passagemzinha do encontro que a gente viu aqui da escada, a visão da escada. O próprio Jesus, outra passagem que ele toma para si, porque a escada ali simbolizava um acesso. Os anjos de Deus tinham acesso, vinham à terra, e da terra subiam aos céus. Era um acesso, uma comunicação entre o céu e a terra. E o próprio Jesus, quando chega lá no livro do Evangelho de João, capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, Jesus fala para Natanael que ele viria os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo para ele o que? Agora eu sou esse acesso. Eu sou o acesso entre a terra e o céu. Então, mais uma passagem só para você ver como a Bíblia se completa. O Antigo Testamento, Jesus agora cita o Antigo, e várias vezes a gente vai ver o Antigo, os apóstolos escrevendo o cumprimento no Novo. E aqui agora nós chegamos numa parte importante da vida de Jacó, se não a mais importante, que é a mudança do seu caráter, que está lá no capítulo 32, do versículo 22 ao 32 de Gênesis. Então, alguns pontos a gente vai observar aqui. Primeira coisa que a gente tem que observar é o contexto. Jacó está voltando para casa, certo? Jacó trabalhando na casa de Labão, agora ele está voltando para sua terra. Isso a gente vai ver lá no Gênesis 31. Deus manda Jacó voltar porque Labão já estava com mais intenções, certo? E Jacó foge no meio da noite, certo? Jacó vem retornando para sua terra e o texto vai dizer que no meio do caminho ele manda homens de sua confiança irem contra Esaú, certo? A gente vai ver isso aí, que ele manda os homens irem de encontro a Esaú para oferecer presentes para Esaú, certo? Só que quando os homens voltam para dar notícia para Jacó, ele descobre o quê?
que Esaú está vindo com 400 homens contra Jacó. E o texto bíblico, depois você pode ler, está lá no capítulo 32, que Jacó, ele, com medo do seu irmão, certo? Que ele saiu de casa com o irmão querendo matá-lo, agora ele volta e Esaú está vindo contra ele com 400 homens. O que ele faz? Sua família, os seus filhos, seus bens, para que, caso Esaú mate alguém, né, uma outra parte sobreviva. Mas, nesse meio termo, acontece algo interessante. A Bíblia vai dizer, lá no versículo 24, que um homem luta com Jacó. De início, a gente não sabe, e a gente pode observar que a gente pode pressupor, isso aí é algo que eu estou dizendo, não é a escritura, mas se alguém está vindo contra você lutar, que era o caso de Jacó com seu irmão, e ele começa a lutar ali, e a Bíblia vai dizer que ele fica a noite toda lutando com aquele homem. Provavelmente Jacó estava achando que era alguém enviado por Esaú, alguém que estava lutando com ele a fim de matá-lo. De início, Jacó não tem noção do que está acontecendo. Ele está lutando, e a Bíblia diz que ele narra a noite toda, certo? E até que chega um ponto, quando já está amanhecendo, chega um ponto que aquele homem toca na sua coxa e ele cai. E ali a gente vai observar que Jacó, ele reconhece que ele está lutando com alguém que é maior que ele. Por que isso? Olha o que diz o versículo 26. Então o homem disse, deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, o fato de Jacó pedir que aquele homem o abençoe é uma clara certeza que ele tinha de que aquele homem que ele estava lutando era alguém superior. Por que isso? Se você olhar lá atrás, aconteceu a mesma coisa com Abraão e Melquisedeque. Quando Melquisedeque abençoa aquele homem, certo? Melquisedeque abençoa Abraão, Abraão reconhece e dá o quê? O dízimo, ou seja, Abraão oferta. Eles tinham em mente que alguém que era maior que ele o abençoaria, certo? Então, Jacó, ele reconhece naquele momento que ele luta com alguém que é superior a ele. E ele confessa naquele momento, certo? A confissão de Jacó, e aquele homem diz, qual é o teu nome? Versículo 27. E ele diz, Jacó. Bem diferente do que tinha acontecido anos atrás lá com seu pai. A gente vê que Jacó mentiu para o seu pai várias vezes, dizendo que era Esaú. Agora, nesse momento, ele teve que confessar de fato quem ele era. Então, ele reconhece que está na presença de alguém superior e ele revela a sua verdadeira identidade. Ele estava dizendo, eu sou enganador, eu sou ladrão. Então, aqui nesse momento, o anjo diz para ele, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, naquele momento que ele confessa o seu nome, que ele confessa que ele era pecador, que ele confessa que ele era enganador, ele recebe a mudança de caráter do Senhor. E agora eu vou voltar um pouquinho, eu falei isso de propósito, para voltar até o versículo, até o primeiro tópico, que Jacó está retornando. O texto não diz que Jacó vai atrás daquele homem. O texto diz que é o homem que vem lutar com Jacó. O próprio homem vem lutar. E aqui, no último tópico, ele reconhece que é o Deus, que ele estava lutando com Deus. Deus veio ao encontro de Jacó para mudar o seu caráter. A gente pode observar na narrativa bíblica sempre Deus vindo ao encontro do homem. Às vezes, o fato de nós irmos ao seu encontro é porque ele nos chama. Não foi diferente no caso de Jacó. Ele olhou para Jacó, Jacó vindo da casa do seu tio ali, ele vai ao encontro e muda o caráter, muda a vida de Jacó. Então, Jacó reconhece, lutou com o Senhor. E provavelmente, a Bíblia não fala, mas a gente estudando um pouco, a gente vai ver que as manifestações de Deus no Antigo Testamento era a pessoa do Filho. Então, Jesus, ele lutou ali com o Deus homem. Claro que nós sabemos, o apóstolo João vai dizer que o verbo se fez carne, ou seja, Jacó havia lutado com o próprio Cristo, ali ainda não revelado de forma plena no Antigo Testamento. E ele não morre, e ele vai dizer, vi a Deus face a face, no versículo 30,
e a minha vida foi poupada. Da mesma forma acontece conosco, quando nós temos um encontro com o Senhor. Se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor para conosco, estaríamos perdidos. Mas Ele olhou por nós, Ele olhou para nós, veio ao nosso encontro para mudar o meu e o seu caráter. E hoje nós só temos que agradecer ao Senhor, porque a nossa vida foi poupada. Mais do que isso, Ele nos dá nova vida e vida em abundância. E agora vamos fazer algumas considerações finais para a gente terminar. Primeiro, a gente viu nessa aula que os decretos, as promessas de Deus são imutáveis. Deus não abençoou Jacó pelo que fez, ou odiou Esaú pelo que Esaú fez. Deus tem os seus planos, Deus tem o seu propósito, e Ele vai cumprir, independente de nós. Independente, é claro que nós devemos buscar estar no centro da vontade do Senhor, é claro que nós devemos andar de acordo com a vontade do Senhor, mas não sou eu, não é você que vai impedir o plano de Deus. Deus vai agir. E a vida de Jacó é um claro exemplo disso. Se a gente for olhar para a vida dele, para a vida do seu avô, eles não tinham condições nenhuma de fazer o plano de Deus andar à frente, prosseguir. Mas é o próprio Deus quem põe o seu plano em. Segundo ponto que a gente viu, Jacó ele foi escolhido por Deus para ser o mantenedor da semente do Messias. A semente que foi profetizada lá, primeira promessa acerca de Cristo, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus havia dito que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Jacó foi escolhido por Deus para dar continuidade a esse plano. As duas vezes que Jacó roubou seu irmão refletiram seu caráter, ou seja, o seu nome. Ele roubou. Ele fez algo que era dele, que estava nele. Então a gente viu isso também. Ele não fez nada que estivesse fora da sua própria natureza pecaminosa. Outro ponto que a gente observa na vida de Jacó é que a confissão do seu pecado, da sua identidade, foi necessária para a transformação do seu caráter. Ainda hoje, da mesma forma, para ser transformado, é preciso ele se arrepender, estar diante do Senhor, se arrepender, verificar a necessidade que ele tem no Salvador. Para isso, ele precisa fazer para que ele possa ter a sua vida transformada. E por último, somente Deus pode mudar a natureza pecaminosa do homem e torná-la à imagem de Cristo. Somente Deus. Jacó fez várias coisas, mas só Deus. A partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor, ele teve a sua vida transformada à imagem de Deus, à imagem de Cristo. E essa é a função, o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Convencer-nos do pecado e nos tornar à imagem de Cristo. Então, a gente aprende algumas coisas com a vida de Jacó. Certo? Primeiro, que não temos méritos nenhum na salvação. Deus nos chama, independente das nossas obras, independente daquilo que fazemos. É puramente graça do Senhor. Amor, porque Ele morreu por nós. Ele morreu, se entregou por nós, para que o plano, o sacrifício do Filho dele naquela cruz fosse aplicado às nossas vidas hoje. Então, que nós possamos adorar o Senhor, glorificar a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter sido abençoado com essa aula. Amém? Fica com Deus.